Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do módulo de História e Filosofia do Desafio Jovem. E nessa aula nós vamos estudar sobre introdução ao aconselhamento no Desafio Jovem. Essa aula foi desenvolvida pelo pastor David Berry e apresentada por mim, Wagner Zanelato. Esta é a nossa última aula deste módulo. Eu espero que você tenha sido realmente abençoado em todas as outras aulas e tenha crescido conosco, que possamos ter somado aí na sua vida com esses princípios que desenvolvemos e trabalhamos aqui nesse módulo de História e Filosofia do Desafio Jovem. Esse módulo é uma introdução ao aconselhamento no Desafio Jovem. Nós teremos um módulo exclusivo que trabalhará sobre a filosofia do Desafio Jovem na área do aconselhamento e um outro módulo falando simplesmente sobre técnicas de aconselhamento, sobre os modelos de aconselhamento e assim por diante. Este é só uma visão introdutória deste material que nós temos no Desafio Jovem. Então vamos lá para a nossa aula. Nós temos que, quando pensamos em aconselhamento no Desafio Jovem, nós temos que pensar na realidade do trabalho do Desafio Jovem. E a realidade é que as pessoas que vêm ao Desafio Jovem vêm com muitos problemas. As pessoas vêm muito machucadas, muito marcadas, vêm com muitos danos profundos do passado, muitos têm problemas profundos, traumas que aconteceram, dificuldades que se levantaram na sua vida por conta de viver, às vezes, numa família disfuncional, em um lar destruído, onde houve separação, onde houve a violência, onde houve tantos abusos. Então, infelizmente, muitas pessoas que chegam ao Desafio Jovem chegam com estes problemas, chegam com essas dificuldades. Só para terem uma ideia, se você for fazer, via de regra, num centro feminino, 90% das mulheres têm experiência com abuso sexual, foram abusadas sexualmente. E, só abrindo um parênteses aqui, nós temos um material extraordinário, comprometidos com a liberdade, que trabalha nesta área de pessoas que foram abusadas sexualmente, pessoas que tiveram esses problemas e elas podem ser trabalhadas no aconselhamento. Esse material será trabalhado no nosso próximo módulo de aconselhamento no Desafio Jovem, do Desafio Jovem. A maior parte da equipe do Desafio Jovem, ela não é treinada como conselheiros profissionais. Nós não somos psicólogos, nós não somos terapeutas nesse sentido de que somos profissionais. Temos princípios bíblicos e desenvolvemos princípios de aconselhamento, e esse curso ele visa capacitar e nos desenvolver, mas é diferente a nossa postura de um psicólogo, por exemplo. De um psicólogo, é completamente diferente. Então, nós temos que entender também as nossas limitações em relação a isso. Isso deve ficar claro para nós. Agora, há uma distinção muito clara entre o que a psicologia faz e o que o aconselhamento que nós desenvolvemos no Desafio Jovem, o aconselhamento bíblico, ele faz. Então, são duas coisas que podem até parecer semelhantes, mas não são. Elas são distintas e, em alguns casos, elas complementam uma a outra. É muito importante o trabalho dos conselheiros profissionais, dos psicólogos, mas também é muito importante a nossa perspectiva bíblica, o aconselhamento bíblico e as orientações da Escritura Sagrada. O Desafio Jovem, nós devemos nos lembrar disso, que em primeiro lugar, em primeiro de tudo, ele é um ministério de discipulado cristão. Esse é o nosso programa. Como nós vimos lá atrás, nós temos um modelo médico, nós temos um modelo psicológico, nós temos um modelo educacional. E temos o nosso modelo, que é o discipulado cristão. Então, em primeiro lugar, o Desafio Jovem é um modelo de discipulado cristão, um ministério de discipulado cristão orientado para o futuro. Então, antes de ser um ministério de aconselhamento. Então, assim, o aconselhamento ele é muito importante, o aconselhamento profissional, do psicólogo, até mesmo do psiquiatra, o aconselhamento bíblico, e esse deve ser constante dentro do Desafio Jovem, mas nós devemos entender que o principal é o discipulado.
E o aconselhamento é consequência desse discipulado. Quando nós pensamos em aconselhamento, algumas pessoas têm a tendência, alguns conselheiros e até mesmo alguns monitores, têm a tendência de querer prometer soluções imediatas, rápidas. Queridos, é um processo, não é mágica. Não é mágica. É um trabalho constante e contínuo. Isso deve acontecer. Então não prometa soluções rápidas e mágicas. Não dê conselhos. Não dê conselhos. Não decida pelos seus alunos. Nós vamos ver nas técnicas de aconselhamento que você tem aconselhamento diretivo, você tem aconselhamento não diretivo, você tem algumas técnicas de aconselhamento, mas não tome decisões pelos seus alunos. Não dê conselhos, mas em vez disso, dê ideias, alternativas, informações, faça perguntas abertas. E o que é pergunta aberta e pergunta fechada? Pergunta fechada no aconselhamento é quando você simplesmente diz algo que você espera uma resposta positiva ou negativa. E aí acaba por ali. Agora, quando você faz uma pergunta aberta, você vai se direcionar ao aluno da seguinte forma. Olha, me fale um pouco mais sobre isso. Conte para mim um pouco mais dessa situação. E aí a pessoa então vai ali poder falar e abrir o seu coração. E esse é um outro ponto importante. Nós devemos ouvir. Ouça, 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 ouça e ouça os seus alunos. Eles têm uma necessidade de falar, queridos. Uma necessidade tremenda de falar. Por isso nós devemos ouvi-los. E ajude a quebrar essas falsas crenças. Via de regra, você vai chegar no aconselhamento formal, principalmente, e vai perguntar, e aí, como é que você está? Você pode, nessa pergunta, ter uma resposta fechada ou uma resposta aberta. Via de regra, você tem uma resposta fechada com uma falsa crença. Estou bem. Certa vez um aluno chegou para mim e disse, no aconselhamento, me usou essa expressão. E aí, então, ele disse assim, eu estou bem. Tá bem? Que legal. Então, eu já posso ligar para sua família e vir buscar você, né? Ele, não, peraí, pastor, não é bem assim também, né? Não é desse jeito, tem algumas coisas. Então me fale um pouquinho mais sobre você. Como é que você está? Ajude a identificar e quebrar essas falsas crenças. Via de regra, os nossos alunos chegam numa altura que eles começam a desenvolver essa necessidade de querer estar bem. Mas no fundo não estão. Nós brincamos, né, que eles tomam lá o chá do jatobão. Eu estou bem, já estou bom, já estou, na linguagem popular nossa, já estou bom, já estou bem e vou para minha casa. Então, nós devemos, para evitar esse tipo de comportamento, realizar o que nós chamamos de aconselhamento preventivo. Ou seja, não realize simplesmente aconselhamentos de crise, que é aquele aconselhamento quando estoura o problema, quando dá uma discussão, quando dá uma vontade de ir embora. Não, querido. Trabalhe preventivamente, tanto no aconselhamento formal quanto informal. Isso é fundamental para que você possa prevenir as crises. E aí você já identifica quais são as necessidades, quais são as dificuldades que aquele aluno precisa ser trabalhado e vai trabalhar com ele, vai desenvolver isso nele. Então, isso é fundamental, essa prevenção. Não permita que os alunos se tornem dependentes de você. Sabe aquela situação onde o aluno chega assim, fulano, você é a única pessoa que pode me ajudar. E aí você enche o seu peito e fala assim, eu sou o cara, eu sou o grande conselheiro, eu sou o homem de Deus usado na vida dos meus alunos. Queridos, quebre esse conceito. Esse conceito não vem de Deus. Não é assim. Nós temos que criar pessoas para serem independentes. É com você hoje, pode ser com outro amanhã, porque você não vai ficar o resto da vida com esse aluno. Via de regra não vai ficar. Então, não permita que os alunos se tornem dependentes de você. Trabalhe para que eles sejam independentes. Mostre a eles que Jesus é a real fonte de ajuda. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz que Ele é o nosso alvo. Ele é quem pode nos sustentar. Então nós devemos desenvolver isso na vida dos nossos alunos. Outro fator importante no aconselhamento é nós ajudarmos os alunos a identificar a raiz dos problemas.
Como nós já falamos em outras aulas, falamos sobre a aula de adicção, dos problemas controladores da vida, aqui nós temos um gráfico mostrando um iceberg. E aí você percebe que o tamanho do iceberg para cima da água é muito pequeno comparado ao que está para baixo. E aqui então você pode ter os problemas superficiais, aquilo que você vê, que está nítido, que está claro, que todo mundo percebe. Mas mais abaixo você vai ter aqui, logo nessa linha, logo próximo ao limite da água, você vai ter as causas superficiais, o que geraram esses problemas superficiais. E logo após, você terá mais abaixo os problemas de raiz, o que geraram as causas superficiais. E lá na base, você terá a causa de raiz, que via de regra é o homem viver de acordo com a sua vontade e não com a vontade de Deus. Se você quiser mais informações sobre isso, o nosso material Maturidade através do Fracasso, aula que damos aos alunos, trabalha muito bem essa perspectiva desses problemas que controlam a vida, desses níveis de problemas que os nossos alunos têm. E o nosso objetivo não é ficarmos simplesmente trabalhando com as causas superficiais, mas é chegar na raiz dos problemas, nas causas de raiz, nos problemas de raiz, e ajudarmos os nossos alunos a mudar e a resolver e a solucionar esses problemas para que sejam abençoados e efetivos. Ajude-os a desenvolver habilidades para solucionar os problemas. Uma vez identificados os problemas, nós devemos ajudá-los a identificar e ter habilidade para solucionar esses problemas. Tiago, capítulo 1, verso 2 a 5, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, querido, nós devemos ajudar os alunos a solucionar os problemas. E como é que eles solucionam os problemas? Pedindo sabedoria a Deus, passando com fé, enfrentando essas dificuldades e nós ao lado deles os ajudando. Então, trabalhe nessa perspectiva. Também ajude-os a aprender como tirar e como colocar algo em suas vidas, e então eles poderão tornar-se tudo o que Jesus quer que eles sejam. Então, queridos, nós devemos desenvolver e trabalhar as habilidades no sentido de se despojar do velho homem e se renovar do novo homem, com atitudes práticas, com atitudes que eles vão crescer e desenvolver na sua caminhada cristã. Então, queridos, nesta aula, nosso objetivo foi dar uma visão bem genérica, bem ampla, muito mais macro do que micro, do aconselhamento que nós desenvolvemos no Desafio Jovem. Teremos, como eu disse, uma aula específica sobre isso, um módulo específico, uma semana inteira, para trabalharmos com vários materiais, com várias leituras bíblicas, várias leituras de livros, para responder as questões e crescermos nessa questão de aconselhamento, e teremos um outro módulo falando sobre técnicas de aconselhamento, e será muito produtivo. Então, que Deus possa abençoar você, que você participe conosco do fórum de discussão. Se você tiver algum questionamento, alguma dúvida, alguma colocação, vá lá e participe conosco. Esse é o nosso recado para você nesta aula. Que Deus te abençoe muito, e foi um prazer tê-lo conosco, estar com você nesta semana abençoada, e que você possa colocar esses valores em prática, esses princípios em prática, onde Deus tem chamado você para trabalhar. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.